Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler hoje numa passagem no livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 6. Diz a palavra do Senhor. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E como a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Esdras, ele era da linhagem de Araão, portanto ele era um sumo sacerdote, foi levantado de uma maneira maravilhosa por Deus e agora ele está voltando para Jerusalém junto com outros sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, e ele tinha um objetivo: reconstrução do templo. E a Bíblia diz que, além do fato dele ser sumo sacerdote, diz a Bíblia que Esdras, ele era um escriba versado, entendido da lei de Moisés. E quando Deus levanta esse homem para dirigir, para ensinar, para exortar outros homens, inclusive para buscarem a Deus, vocês não se esqueçam que eles tinham sido levados cativos, tinham passado 70 anos no cativeiro e agora eles estão podendo retornar. É o primeiro retorno de Esdras até Jerusalém, que estava totalmente devastada. O que é interessante é que diz a Bíblia que eles demoraram 4 meses nesse percurso lá da Babilônia até eles chegarem em Jerusalém. Mais ou menos isso não teria mais do que uns 870 quilômetros. É uma coisa muito rápida, seria rápido, mas nós estamos falando de uma época onde eles andavam a pé, onde ali tinha famílias com crianças, eles estavam trazendo os seus pertences depois de 70 anos da Babilônia. E tudo isso nós temos num território terrível, no meio de ora deserto, ora lugares que não tinham mantimentos. Eles tinham que levar tudo. Eles demoraram, porque diz a Bíblia que eles saíram no primeiro dia do primeiro mês e eles chegaram em Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Isso é só uma curiosidade para saber que foram 4 meses para passar 870 quilômetros de distância. O povo, como eu disse, tinha sido levado cativo e agora era o primeiro retorno. E então, depois desses 70 anos de cativeiro, Esdras volta. E o que me chama a atenção nesse retorno é que ele volta para reconstruir o templo. Você poderia pensar assim: puxa vida, a cidade está toda acabada, o muro está totalmente destruído, mas Esdras volta e a primeira coisa que ele quer fazer em Jerusalém é reconstruir o templo. E isso é tremendamente significativo. Sabe o que isso nos ensina? Quando a gente, por algum motivo, se afasta de Deus, ou quando a gente está chegando para Deus, não importa. A primeira coisa que tem que haver dentro de nós, no nosso coração, é reconstruir aquilo que nós pensamos de Deus. E isso vai acontecer, claro, hoje, graças a Deus, nós temos uma palavra escrita. Quanto mais sede e fome você tem, você vai para a Bíblia, você começa a ler, entender, estudar, pedir a Deus para revelar. Hoje nós temos toda essa facilidade. Naquela época não era assim. Nós tínhamos Esdras, que era um homem entendido, como disse, como eu li, versado no conhecimento, no entendimento da lei de Deus. E ele teve um plano, ele teve um propósito, ele pôs no coração buscar a lei de Deus, não apenas para buscar, mas para cumprir e para ensinar. E isso é maravilhoso. Ele realmente volta e o primeiro ato dele é reconstruir aquilo que era o principal. O templo estava totalmente destruído, não tinha sobrado nada, e o templo naquela época representava a presença de Deus no meio deles. Ele estava dizendo: olha, em primeiro lugar Deus. Nós poderíamos pensar que eles iriam reconstruir as suas casas, que eles queriam reconstruir o muro para ter proteção. Não, em primeiro lugar Deus. Isso, você que está chegando para Deus, você que já conhece, sempre em primeiro lugar Deus.
Aquele povo precisava principalmente reconstruir aquilo que representava a presença de Deus no meio deles. Mas quantas vezes, por algum motivo, o pecado nos afasta? Quantas vezes, por algum motivo, a pessoa deixa de caminhar com Deus, deixa de ir na igreja, o pecado veio sobre, e mesmo aqueles que ficam, que estão dentro da igreja, de repente descobrem que nas suas vidas tem áreas que precisam ser trabalhadas. Quantas vezes um temperamento colérico, um temperamento explosivo, é uma falta de domínio próprio? Claro, não resta dúvida, mas nós precisamos ver que às vezes pode até abrir brecha para que o inimigo entre e ali a situação contamine todo um lar. Então, em primeiro lugar, sempre Deus. Em primeiro lugar, sempre Deus. Mas o que é lindo é ver que Esdras não estava buscando apenas para ele. Claro, ele queria, era a função dele, ele tinha esse ministério, mas ele queria também ensinar, ele queria cumprir os mandamentos, ele queria exortar as pessoas, ele estava falando sobre posicionamento, e é por isso que a Bíblia diz que a boa mão do Senhor estava sobre ele, porque a intenção do seu coração não era algo egoísta só para ele, havia todo um plano, um projeto de Deus na vida dele, naqueles queridos que estavam voltando depois de tanto tempo. E por que dessa meditação? Queridos, nós temos visto tanta afronta do diabo, nós temos visto tantas lutas, mas nós temos visto também a boa mão do Senhor sobre muitos queridos que estão ali, ó. Eu não saio da tua presença enquanto o Senhor não estiver comigo, me abençoando, mostrando o meu pecado, que eu preciso mudar de vida. A nossa parte é uma só, é posicionamento, Deus em primeiro lugar. Assim como Esdras veio para reconstruir o templo, e depois, mais tarde, chega Neemias para reconstruir o muro, que também estava totalmente arrasado. Mas nós temos que entender que Deus sempre tem que vir em primeiro lugar. E em função disso, nós podemos não só ser usados por Deus e ser abençoados na nossa própria vida, mas também abençoar aqueles que nos cercam. Esdras alcançou o favor de Deus. Então fica uma pergunta. E você? Você tem alcançado o favor de Deus? Na tua vida, o teu principal propósito é a tua vida com Deus, é estar diante de Deus, é reconstruir o templo, o relacionamento teu com Deus, e depois desse relacionamento construído, você poder ensinar, exortar aqueles que estão em volta de você. Esta é a palavra. Hoje eu sei, o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós não temos mais que ir até Jerusalém, não tenho nada contra, eu mesmo já fui, mas o teu Deus não está simplesmente lá, Ele está em todo lugar, em todo aquele que invoca em verdade, em justiça. Ele é Deus, Ele não habita em paredes, 4 paredes, mas ao mesmo tempo Ele diz como é bom que os irmãos estejam unidos em união, buscando sempre em primeiro lugar relacionamento com Deus. Esdras tem muito a nos ensinar. Tem muito a falar conosco, não somente individualmente, mas o que primeiro precisa ser feito. Como está a tua vida? Você saiu da casa do pai, por algum motivo você largou, você caiu num pecado, a carne falou mais alto, os desejos falaram mais altos? Há uma possibilidade. Volte-se para Deus e queira reconstruir o teu relacionamento em primeiro lugar com este Deus Santo. E a boa mão do Senhor com certeza vai estar sobre a tua vida e a minha vida. Vamos orar? Pai amado e querido, eu quero colocar esta passagem, essa meditação, Senhor. Eu sei, a tua boa mão estando sobre nós, a gente pode fazer tudo, pode saltar muralhas, pode vencer o diabo. Mas, Senhor, isso é uma decisão pessoal. Cada um tem que estar com o seu relacionamento contigo de uma maneira única, de uma maneira, Senhor, que vai até refletir para os outros. Mas, em primeiro lugar, tem que ser eu e o Senhor. Tem que ser cada um que está nos ouvindo, eu, o Senhor. Tem que ser porque
É isso que faz a diferença em nós, Senhor, e através de nós. É a tua boa mão, não resta dúvida, lutando, amando, abençoando a cada um de nós, com certeza. Mas é este relacionamento, é esta comunhão, é a sua presença na nossa vida, é que vai fazer com que outras pessoas possam não apenas ver, mas querer se posicionar, querer ficar diante do Senhor, querer dizer não para a carne, dizer não para o pecado, dizer eu não caio mais nessa mentira do diabo. Quantas pessoas se perdendo porque eu tenho o direito de ser feliz, mesmo que essa felicidade represente abandonar a família, abandonar filhos, abandonar... Oh, queridos, não é assim. O nosso Deus, aquele que cuida de nós, ele sabe o que é melhor para nós. Nós só precisamos confiar, crer. Então que nesta manhã essa meditação te faça ter fome e sede desse relacionamento, fome e sede de Deus. Que você se torne um instruído na palavra de Deus, não mais na lei, porque a lei simplesmente são palavras, conhecimento, mas se nós não praticarmos, ela não se torna algo produtivo, algo vivo. Hoje é o temor, é a nossa vida com Deus é que faz a diferença. Eu sei que a minha carne muitas vezes fala mais alto, mas eu posso dizer não ao pecado, eu posso dizer não às minhas vontades, eu posso dizer não ao que o diabo está me sugestionando, me tentando. Eu posso me posicionar, eu posso querer esse relacionamento restaurado, eu posso reedificar esta casa de Deus agora dentro de mim e falar: Senhor, eu não abro mais mão da tua presença na minha vida. Esta é a minha oração para essa manhã, Pai, que cada um que esteja nos ouvindo, cada um que esteja nos assistindo, que possa ter sede e fome desse Deus amoroso, que possa falar: Senhor, eu pequei, Senhor, nós agimos errado, foi por escolhas erradas que aquele povo foi levado para o cativeiro, que aquele povo passou 70 anos preso, sendo escravos da Babilônia, mas eu não quero ser escravo mais do pecado. Eu quero, por amor ao Senhor, viver para o Senhor, obedecer a tua palavra, sabendo que o que está escrito é o melhor para mim. Pai, em nome de Jesus, abençoa, entra com teu poder, quebra as amarras, quebra, Senhor, laços, quebra grilhões, o que o diabo tem trazido, fazendo com que as pessoas possam ficar presas ao pecado, às sugestões malignas, mas que nós possamos querer acima de tudo, eu e o Senhor, face a face, relacionamento, vida com Deus, em primeiro lugar. Esta é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe, que você queira mesmo experimentar algo novo, algo diferente, um relacionamento profundo, real, onde você com Deus vão fazer toda a diferença. Por quê? Porque você resolveu buscar a Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.